Gente, sabe o que eu, assim, queria falar pra vocês? Tem um tempinho, né? Que... Tá vendo esse caderninho aqui, ó, né? Tá falando de planner, né? Mas não é de planner que eu vou falar, não. Na verdade, é o terceiro ano em que eu tenho um caderno. E aí eu uso um planner, na verdade, né? Um planner que eu tenho espaço pra escrever. Vou mostrar pra vocês como é esse daqui. Esse daqui eu comprei na Five Below, custou $5. E aí, olha como ele é. Aqui ele vem o mês, tá vendo? Bem simples, ó. E aqui a parte de escrever. Ele não tem calendário, nada disso. Porque, na verdade, né, pro que eu quero, não precisa ter calendário. E o que é isso daqui? Isso daqui é um memorial, né? Então, nesse caderninho aqui, eu escrevo sobre o que Deus fala comigo, que é pra mim. Porque tem coisas que Deus me dá, que é pra mim, mas é pra eu compartilhar. E aí eu venho aqui e compartilho com vocês. Inclusive, eu tenho assim, tô escrevendo muito. Eu tenho passado boa parte do meu devocional escrevendo, lendo e escrevendo, né? Então, o primeiro livro já tá pronto de devocional. Pronto assim, né? Eu terminei de escrever. E o Vi vai agora fazer a edição do livro, né? Terminar, que ele já tem o esboço e ele vai terminar. Tá ficando lindo. Provavelmente vai sair como e-book primeiro, porque a gente não tem editora, não tem ninguém, enfim, eu fiz aqui eu mesma, com a ajuda de amigos e do meu marido, claro. Mas já tá pronto e obviamente terão outros, né? Porque eu gosto muito de escrever, assim, o que Deus fala comigo, eu preciso. É como se, quando eu leio a palavra, eu não sei se algumas de vocês é assim também, mas quando eu leio a palavra, eu preciso escrever. E eu escrevo não como se fosse pra mim, mas como se eu fosse falar pra alguém. Engraçado, né? Mas é assim que eu faço, assim que eu medito na palavra, né? Eu preciso escrever, e daí eu escrevo um pouquinho às vezes num dia, aí no outro eu penso um pouquinho mais, e daí escrevo um pouquinho mais. Enfim, é muito engraçado, que é o jeito que eu consigo meditar na palavra, né? Então eu vou lá, leio de novo, o livro mesmo, né, que a gente terminou. Eu falo a gente, né, porque eu vi, eu li várias vezes, na verdade, né, e fui ler o que eu já tinha escrito pra reescrever, pra ver se tava com concordância. É difícil escrever livro, gente, parece fácil, mas não é. E aí, quando eu comecei a ler de novo, é muito engraçado que eu comecei a ler de novo e Deus falou de novo comigo, sabe? Tiveram vários devocionais em que eu chorei lendo de novo, assim, porque realmente era algo que era pra mim e que Deus falou que era pra eu compartilhar com vocês. Mas tem coisas que Deus trata só comigo, né? Então, Deus trata os traços do meu caráter, a minha personalidade, traços do meu temperamento, coisas com a minha família. Então, tem coisas que são nossas e que a gente não precisa compartilhar e nem tem por que compartilhar. Inclusive, eu penso muito assim, que enquanto a gente está em alguma transição, quando Deus está trabalhando em alguma área na nossa vida, não é bom que a gente fique falando muito sobre isso, né? Porque senão a gente tira o foco da voz de Deus e a gente começa a ouvir a voz das outras pessoas, né? Gente, só rapidinho, eu tô vendo aqui que vocês estão perguntando da Laís, eu já vou falar com vocês sobre isso, tá? Mas a Laís tá bem, a Laís tá super bem, mas eu já explico pra vocês, pra esclarecer, que eu sei que as pessoas começam a pensar um monte de caraminhola. Mas voltando, né? Então tem coisas assim que se você ficar compartilhando com as outras pessoas, Deus quer falar com você, e aí ao invés de você ouvir a voz de Deus, você começa a ouvir a voz das pessoas e começa a fazer o que as pessoas estão falando pra você fazer, e nem sempre vai ser o que Deus quer que você faça, entende? Tem uma diferença. E eu sei que
é muito comum que a gente vá até as pessoas. Eu acho que tem momentos que a gente vai precisar de ajuda e tem momentos em que a gente vai ter que ficar só com Deus, né? É só Deus que pode resolver aquele problema. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre na mente mais ou menos assim, se há algo, por exemplo, traço de caráter, algo que é em você, né, que é sobre seus sentimentos, na maioria das vezes, Deus é você e Deus, né? Ou o seu marido, se o seu marido é um homem cristão, obviamente, né? Ou uma amiga cristã que você confie muito para ela poder orar com você, porque nem sempre a gente vai precisar de um amigo ou de alguém que fale, que nos dê conselho, mas que apenas ouça o que a gente tá passando. Que às vezes quando a gente fala, a gente automaticamente já pensa numa resposta. E é por isso que a gente precisa orar muito para Deus, né? Quando a gente fala e conversa com o Senhor fala com a gente. Então, às vezes, você tá ali orando e Deus vai trazendo a sua memória, né? O Espírito Santo vai trazendo a sua memória coisas que momentos que você fez algo que você não devia ter feito, palavras que você falou que você não devia ter falado. O Espírito Santo vai tratando isso com você. E não tem como alguém te ajudar com isso, porque ninguém tá com você 24 horas para saber, só o Espírito Santo que mora em você. Então é por isso que eu falo que tem coisas que são nossas. E Deus, ele nos dá algumas direções do que a gente precisa fazer. E Deus não dá uma segunda direção se a gente ainda não deu o passo da primeira. Então isso era algo que eu fazia muito. Então Deus me dava uma direção. Às vezes eu não fazia ali na hora, eu não seguia aquela direção e já queria que Deus me desse uma segunda, sabe? Ah, tá, mas e agora? O que eu faço agora? Deus, o que eu preciso fazer? Sinto que eu não tinha nem feito o que ele me pediu primeiro. E porque muitas vezes eu esquecia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a anotar tudo. Então, tudo que Deus fala comigo, através de pessoas, né? Porque Deus usa profetas para falar conosco ainda hoje. Através da palavra dele, né? Da Bíblia. Ou em oração, quando Deus me traz alguma coisa, né? No meu espírito. Né? Quando eu sinto a testificação no meu espírito que é algo que Deus está falando comigo, eu anoto. E aí eu anoto aqui. Então, por exemplo, quando eu escuto uma pregação e algo naquela pregação falou diretamente comigo, eu anoto também. E aí é muito engraçado, você vai ver como vai batendo as coisas, né? Você vai lendo e você vai falando, Deus tá falando a mesma coisa comigo sempre. Então é mais ou menos por esse caminho que eu tenho que começar a seguir. Porque, gente, Deus, e isso tem um pouco no livro do devocional, mas Deus, ele não vai requerer nada da gente que a gente não seja capaz de cumprir, né? Deus conhece a gente, ele sabe as nossas limitações, ele conhece as nossas habilidades, as nossas inabilidades. Então Deus nunca vai requerer algo que a gente não tem. E a caminhada com Deus, ela é progressiva, né? E ela vai indo profundo. Então você começa ali no raso. Então Deus não vai requerer de você coisas que se você ainda tá no raso, mas Deus não quer que você permaneça ali. E aí você passa ali por uma prova, por algo, e aí você fala assim, já passei, resolveu, mas não. Aí Deus pega e te coloca às vezes numa prova para trabalhar a mesma coisa que ele já tinha trabalhado, só que agora é mais profundo e mais profundo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso tem acontecido muito comigo, porque Deus, ele quer nos levar para um nível de maturidade com ele, né? Não é mais... então antes Deus trabalhou com você para você não ser mais rude com as pessoas, né? Mas você continua sendo rude na sua casa. Então ele vai trabalhar sempre mais profundo. Ou às vezes você é rude com você mesma, né? Às vezes as pessoas são cruéis consigo mesmas. Por que você fez isso? Sabe? Briga com eu sou muito assim. Eu brigo muito comigo mesma, né? E Deus tem me ensinado a ajustar as minhas expectativas nele, porque eu quero fazer muita coisa, mas eu não sou capaz de fazer. Eu, Aline, não sou capaz. E a minha dependência tem que estar em Deus. Então Deus é que vai me dar força, Deus é que vai me fazer forte porque eu preciso fazer, não eu, apesar de ter muita vontade, né, de fazer. Então nós somos pecadores, né, e às vezes a gente comete erros, né, às vezes a gente peca mesmo, e eu
particularmente, eu fico muito, muito triste quando eu cometo algum erro, assim. Quando eu peco, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso de novo, sabe? E realmente, eu tô abrindo aqui pra vocês isso, porque não significa porque a pessoa conhece a palavra e ela tem uma intimidade com Deus que ela não peca mais. Somos todos pecadores. Nós estamos num caminho de santidade, né? Nós não somos santos. Santo e perfeito foi só Jesus. Santo e perfeito foi só Jesus. Nenhum outro foi santo e perfeito como Jesus. Mas nós podemos nos manter num caminho de santidade. Quando a gente peca, a gente se arrepende. Então, na verdade, como tem que ser a nossa vida com Deus? Tem que ser uma vida de arrependimento, de constante arrependimento. E claro que dói muitas vezes, e eu, pelo menos eu me entristeço, eu imagino que o Espírito Santo também deve se entristecer, mas ele me compreende, porque ele sabe que eu sou fraca e eu não consigo, né? A gente tem 9 frutos, tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito são 9 coisas que nós temos que ter. E por que é fruto do Espírito? Porque nós, seres humanos naturais, não temos como ter aqueles 9 frutos. Nós não temos como ter. Aquilo é do Espírito. Então imagina a gente querer ser bondoso com todo mundo. Mas aí a nossa justiça muitas vezes fala mais alto. Ah, não é justo fazer isso por ele. Porque sabe aquela coisa de você dar na mesma moeda? Por que eu vou fazer com ele se ele não fez pra mim? E é difícil. E a gente peca. Porque a palavra diz que a gente peca se a gente não ajuda alguém que a gente sabe que precisa de ajuda, né? Se a gente vê que a gente pode fazer o bem e não faz. E a gente acaba fazendo isso muitas vezes, né? E por quê? Porque nós somos pecadores, mas nós não podemos nos manter em pecado, nós não podemos se acomodar, sabe? Eu sou pecadora mesmo, então tudo bem, eu sei que eu não vou conseguir. Não, nós temos que continuar, e é isso que Deus quer de nós. Deus vai nos levando para uma intimidade, para um nível de maturidade em que essas coisas vão acontecendo menos e a gente consegue ficar cada dia mais parecido com Jesus, que esse é o nosso propósito, o nosso objetivo, né? A salvação e ser parecido com Jesus. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver o reino aqui na terra. E como que a gente vive o reino de Deus aqui na terra? Sendo parecido com Deus. Nós somos filhas de Deus. E como que as pessoas vão olhar para mim e falar assim, essa menina é filha de Deus? Se eu me parecer com meu pai. Como que eu pareço com meu pai? Tendo relacionamento com ele, entendendo quem ele é. Entendendo como ele é, entendendo o que ele quer de mim, entendendo como ele quer que eu siga a minha vida, né? Então Deus, ele age dessa maneira, e a única forma da gente conhecer Deus é lendo a palavra. E aí, do que eu ia falar aqui, façam isso. Comprem um caderninho ou uma agendinha que tenha espaço para escrever, que nem essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui eu comprei no Five Below. Quem mora aqui, paguei $5. E, gente, é bom, viu? Ó, capa dura. E eu escrevo aqui, para eu não me esquecer qual foi a última direção que Deus me deu. Para eu não me esquecer qual é o processo que eu tô passando. Porque às vezes a gente tá numa luta em casa por alguma coisa e você não entende. Aí eu vou lá ler, né? Deixa eu ler o que Deus falou comigo, né? Um mês atrás. E eu vou ver que é aquilo que Deus está trabalhando em mim. Deus quer que eu tenha mais paciência. Então Deus tá trabalhando em mim a paciência de alguma forma na minha casa. Às vezes com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma dor, com algum sofrimento. É sempre assim, né? Então Deus, ele não deixa passar nada. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Pra gente amadurecer. Né? O que não nos mata nos amadurece no Senhor. Então nós temos que nos manter firme. E aí, às vezes a gente se perde no meio do caminho, porque a gente esquece. Mas peraí, o que Deus estava falando comigo? Anotem, gente, anotem. Não passem para um segundo passo sem ter completado o primeiro. Porque o relacionamento com Deus, ele é de step, de degrau em degrau, de passo a passo. Nós não podemos sair querendo avançar sem a gente cumprir o primeiro passo. Então, é assim que Deus quer que a gente caminhe com ele, né? E Deus tem falado muito, muito isso comigo. Deus tem falado demais isso comigo, de anotar
o que ele fala comigo, para eu não esquecer qual é o meu processo, para eu não esquecer. E aí eu sempre anoto assim, é engraçado que Deus sempre me fala coisas pro ano, né? Coisas que eu preciso melhorar naquele ano, que eu preciso trabalhar naquele ano, e eu já sei que os processos que vão aparecer vão ser para aquilo. E aí eu anoto, e isso me ajuda demais. E se eu pegar os meus cadernos, né, não, esse é o 3º ano, se eu pegar o meu primeiro caderninho, que eu anotava essas coisas, nossa, eu vou ver um monte de coisas que eu precisava trabalhar e que hoje já não preciso mais de tanto trabalho, sabe, eu já não preciso me esforçar mais para ser daquele jeito. Deus foi me transformando mesmo. E por mais que as pessoas não acreditem, né? Ai, é difícil, não, e aquela pessoa, né? Principalmente mulher com marido, né? Impossível, meu marido não muda. Não, meu marido nunca vai ser um homem assim. Ou fulana de tal nunca vai ser assim. A gente na família às vezes fala minha mãe, né? Minha irmã, minha prima, minha filha. Às vezes até com os filhos a gente fala isso. Mas, gente, a palavra de Deus é viva e eficaz e não volta vazia. A partir do momento que você lê a palavra, medita na palavra, ela transforma a sua vida. Porque é Deus falando, é a palavra do Senhor, não é qualquer palavra, não é a palavra da Aline que está aqui falando com você agora. É a palavra do Senhor e é por isso que a gente não pode só depender disso aqui, né, de ouvir alguém falar ou de um pastor falar. Não a gente não pode depender só disso, a gente tem que viver na dependência da palavra de Deus. Então nós temos que ler a palavra, nós temos que orar, porque nesse momento a gente conversa com Deus e ouve o Senhor, né? Muitas vezes a gente ora e a gente só fala, né? Vai lá nas nossas lamúrias e a gente tem mesmo que abrir o coração para Deus, nós temos que ser muito sinceros com Deus, porque Deus conhece o seu coração. Então não adianta você ir lá para Deus e falar assim, eu ajudei aquela moça, mas na verdade, porque eu sou boa, mas no fundo você sabe que você tinha uma intenção naquilo, né? Você queria alguma coisa em troca daquela pessoa. Pode ser não agora, mas mais pra frente. Sabe? Quando a intenção do teu coração não é aquela que parece ser superficialmente, e a gente conhece as nossas intenções. E mesmo quando, sem querer, a gente faz algo, Deus revela essa intenção, porque Deus sonda o nosso coração e revela as intenções do nosso coração. Então, quando a gente ora, é isso que Deus faz. A gente vai falar, vai ser sincero com Deus, vai falar, Deus, eu tive inveja, eu fui orgulhosa, não pedi desculpa, né? Eu me acho inferior a fulano, eu me acho superior a Beltrano, e eu tenho um ídolo, eu não consigo largar o celular, eu não consigo não assistir filme à noite, não sei, qualquer coisa que você tenha. Deus te conhece e aí Deus vai falar com você. Então, na nossa oração, nós precisamos também de silêncio para a gente poder ouvir a voz do Senhor e para deixar que o Senhor traga à memória momentos ou respostas ou palavras mesmo da Bíblia. Por que a gente precisa ler a palavra? Porque quando a gente ora, Deus traz versículos na nossa mente que vão nos ajudar e nos direcionar. Então, uma coisa está conectada à outra. Eu sei que às vezes a gente quer só ouvir o Senhor, né? E a gente quer só uma resposta. E Deus é tão bom que Ele faz isso, né? Eu cansei de ir na igreja e ter uma resposta de Deus e sem abrir a palavra, sem abrir a Bíblia. Porque Deus é muito bom e misericordioso. Ele não precisava fazer isso, mas Ele nos ama e Ele sabe que às vezes assim é uma forma de você se aproximar dEle, porque Deus não fica longe de nós, somos nós que nos afastamos do Senhor, né? Somos nós que ficamos envergonhadas pelo pecado, ou a gente se sente culpada por não ler a palavra, por não orar e falar, Deus agora não quer mais nada comigo, eu fiquei alguns dias e Deus não quer mais nada comigo, né? Então, não é nada disso, né, gente? Não é nada disso. Deus nos ama e Ele
quer o melhor para nós, o melhor. Se Deus cuida das flores, né? As flores não fazem nada e elas florescem, os pardais não fazem nada e tem um alimento. Que dirá nós, né? Nós somos a melhor criação de Deus, nós somos preciosos para o Senhor. O que é que Deus não é capaz de fazer por nós, não é verdade? Se nós maus fazemos para os nossos filhos, porque Deus não faria para nós se Ele, né, é um Pai perfeito. Deus é um Pai perfeito. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Para vocês pegarem aí um caderninho e começarem a anotar o que Deus fala com vocês, anota os processos. Tem gente que gosta de anotar oração, também é bem legal. Anotar oração, pedidos de oração, para depois você ticar o que Deus realizou na sua vida, né? A gente tem que ter memorial, nós temos que ter memoriais na nossa casa. Né, no Velho Testamento tem muito isso, né? Josué, quando ele atravessa o Rio Jordão, eles colocam pedras de memorial, Jacó põe pedra, Abraão, todos eles sempre montam ali um memorial para Deus. E nós temos que ter esse memorial, não só para nós, mas para a gente poder passar para as nossas gerações, né? O que nós vamos contar para os nossos filhos? O que Deus fez na nossa vida? O que esse Deus fez na minha vida e vai fazer de novo na vida dos nossos filhos? Porque Deus continua fazendo milagres, Deus continua falando conosco, Deus continua respondendo às nossas orações, Deus continua querendo alcançar e resgatar as nossas vidas, curar as nossas feridas, as nossas enfermidades, restaurar o nosso lar, o nosso casamento, restaurar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Deus continua querendo tudo isso para nós. Hoje eu li no devocional com a Laura, muito lindo o devocional, inclusive, que Deus fala que ele não é mau, ele é bom inteiro, completo. Não existe nenhuma pequena gota de maldade em Deus. Então você imagina uma pessoa que é bondosa por completo. Nós não somos assim. E eu sei que é difícil imaginar que Deus seja assim, porque nós sempre partimos do princípio que como nós não somos, outras pessoas também não são, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês, que Deus não é, desculpa. Como a gente não é, a gente imagina que Deus não é. Mas era isso que eu queria falar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa eu aproveitar que a live tá aqui. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa com vocês. Eu tô lendo um livro do Gary Chapman, aquele que fez as 5 linguagens do amor, e ele fala que nós temos uma sensação, né, com a família, de amor garantido. E isso é muito sério. Então, por exemplo, a gente casa e a gente sabe que tá garantido, agora eu casei, né? O meu amor é garantido. Eu sou amada de maneira garantida. Eu tenho filho, meu filho vai sempre me amar. Então, o amor do meu filho para mim é garantido. Mas nós não podemos pensar assim. E por que a gente acaba fazendo pros de fora mais do que a gente faz? Porque os de fora a gente não tem garantia, né? Não que a gente tenha dos de dentro, mas os de fora a gente sabe realmente que nós não temos garantia. Então a gente quer agradar, a gente quer ser boa, a gente quer, né, que a pessoa pense bem da gente. E o que é que os nossos filhos estão pensando de nós? O que o nosso marido tem pensado de nós? Será que nós estamos com esse sentimento de que tá garantido, né? O que você fazia pro seu marido quando você namorava? Olha, eu lembro que no Dia dos Namorados eu montava caixinha com um monte de coisa. Esse livro só tem em inglês, mas eu posto pra vocês. Eu montava caixinha, assim, sabe? Com foto nossa, com recadinho, com cartinha, né? Fazia toda uma caixinha produzida pro Vi. E hoje eu falo, gente, eu não faço mais isso, né? Porque a gente fica muito com, agora casei, agora, né? E a gente acaba relaxando, e a gente não pode relaxar, porque o nosso lar é a nossa prioridade, é o nosso primeiro ministério, né? Então a gente precisa ser primeiro em casa, a gente precisa pastorear primeiro em casa, a gente precisa edificar primeiro a nossa casa, a gente precisa restaurar primeiro o relacionamento nosso, da nossa casa, né? Quantos pastores, quantas pessoas estão por aí destruídas, ajudando as pessoas de fora, e em casa tá uma bagunça. Então a gente precisa se voltar para o nosso lar, a gente precisa
voltar pra nossa casa e fazer o que a gente tem que fazer pra nossa casa, né?